Mas é ou não é, gente? Vocês concordam comigo que mulher gosta de falar e de comer? Não é? Não é só eu, então, né? Agora eu vou falar assim, mulher gosta... Antes da Stan ir embora, eu vou falar assim, mulher gosta de falar, de comer e de fazer atividade física. Ô, gente, uma coisa que eu aprendi é, se a gente começar a fazer em grupo, nem grupo assim, todo mundo junto fazendo atividade, não. É uma sabendo que a outra está fazendo, a gente vai cobrando, aí a gente passa a fazer. Sabe por quê? Eu vou fazer nem que seja para fulana de tal não vir me cobrar. Não é? Então, aí, ó, junta um grupinho aí de umas 2 ou 3... e fala, vamos fazer? A Juriane, gente, olha a Juriane, gente, é o exemplo dessa mulher. Quantos quilômetros que você roda de bicicleta, Juriane? Não, então o que você faz de bicicleta? Você acompanha ele com a bicicleta, que eu vejo. Viu, gente? Pois é. Então vamos pôr a Juriane para marcar a gente. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da palavra de Deus, continuar, né, gente? Porque tudo que a gente fala é espiritual, não é isso? Ué, a Thalita está com a blusa do Mulheres Ensinando Mulheres. Se soubesse, tinha te chamado aqui para fazer propaganda, né, Karina? Agora que eu vi a borboleta ali. Então, vamos lá, gente. Nós estamos aqui nesse tempo de... Falamos aqui, né, com a doutora Stânia, a questão do cuidado com o corpo. Mas a gente precisa também cuidar da nossa alma, do nosso espírito, que isso é muito, tão importante, ou mais importante, do que o cuidado com o corpo. Porque uma coisa afeta a outra. Se eu não estou cuidando bem do meu corpo, se eu não estou cuidando bem do meu espírito, da minha alma, o meu corpo vai ser afetado. Nós temos psicólogas aqui que podem falar muito bem disso, né? Então, nós precisamos de ter essa atenção nesse aspecto da nossa vida. Eu quero falar um pouquinho para vocês de como que a mulher é vista na Bíblia. Ela é apresentada na Bíblia. Muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, falam sobre que a Bíblia é machista. Quem já ouviu isso? Não é? O apóstolo Paulo, então, coitado, se ele fosse vivo, eles matavam ele de novo. Porque falam que ele é machista. Mas é um engano. Sabe por quê? A Bíblia, ela mais protege a mulher, ela mais exalta a mulher do que ela denigre. E eu vou mostrar para vocês por quê que a Bíblia fala isso. Primeiro, ela engrandece o papel da mulher na sociedade. Em várias passagens na Bíblia, a gente vê momentos que as mulheres são engrandecidas por serem mulheres. Mas não é o empoderamento feminino que a gente vê hoje, não. É por outras coisas. A Bíblia reconhece a influência da mulher na vida familiar. E eu falo mulher, não é só mãe, não. A filha, aquela que ainda é apenas filha, ela também tem uma influência grande na vida familiar. Porque, senão, nós temos aqui muitas adolescentes, solteiras, pode falar assim, mas está falando isso aí só para casado. Não. Nós, mulheres, nós temos uma influência muito grande na família, na igreja, na sociedade em geral. Só que, muitas vezes, a gente não sabe usar essa influência da forma certa. E aí é por isso que a gente ouve tanta baboseira, igual a gente está ouvindo hoje, né, com relação à mulher. Na Bíblia, mostra as virtudes de muitas mulheres que foram exemplos de dedicação a Deus. Uma delas, Sara. Como que a gente vê a história de Sara? Aquela mulher tinha virtude, não tinha, gente? E a gente pode ver como que a Bíblia traz a história de Sara. Quem era o marido de Sara? Abraão. Mas, além de falar de Abraão, a Bíblia mostra também a história de Sara. O papel que ela teve até mesmo no cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Sem a Sara, a promessa ia se cumprir? Não ia. Percebe a importância dela, então? E a Bíblia faz questão de mostrar isso. Outro exemplo de mulher, Rebeca. A mesma coisa, toda naquela linhagem ali, né, gente?
Sara, Rebeca, Raquel também, a gente pode ver esse exemplo. E a Bíblia, em todo o tempo, exalta essas mulheres, as virtudes delas. A gente vê também, na Bíblia, falando sobre papéis importantes que muitas mulheres exerceram. Miriam, desde pequenininha, ela teve um papel importantíssimo na vida de Moisés e na vida do povo todo, não é verdade? Porque é ela que foi lá e colocou o irmão no rio. Ainda na história de Moisés, Joquebede. Olha a importância dessa mulher, gente, que é a mãe de Moisés. Nem é tão falada assim, né? A gente ouve muito falar de Sara, Rebeca. Agora, Joquebede, quase nunca. E olha a importância dessa mulher na vida do povo hebreu daquele tempo, e até hoje para nós, né? Na história toda. Débora, que era uma juíza, que foi colocada ali também. Então, gente, em todo o tempo, a gente vê na Bíblia, a Bíblia exaltando a figura da mulher. A gente não vê a Bíblia denegrindo a figura da mulher. Quer ver um outro exemplo? A figura da mulher representa, não, ao contrário, a noiva de Cristo é representada pela mulher. Não é o noivo com a noiva? Quer privilégio maior do que esse? Da gente ser comparada à noiva de Cristo? Então, vocês concordam comigo que a Bíblia não é machista? Né? Vamos falar mais sobre isso. Vamos abrir lá em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pronto, mais uma coisa aqui. A mulher, do mesmo jeito que o homem, ela foi criada à imagem de Deus. Lá em Deuteronômio, eu fui rápida, né? Eu vou colocando ali, porque o tempo está... Lá em Deuteronômio, quando a gente vê os mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe. Naquele tempo, gente, as mulheres não eram valorizadas, não. Mas nos mandamentos teve o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Não falou só do pai. Valorizou a mulher nesse período, né? Nesse tempo que ela não era tão, que ela era tão desprezada. 1 Pedro 3,7. Pode deixar que eu vou abrindo aqui, que a gente vai ganhando tempo. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui a gente está vendo um mandamento para os maridos, de viver a vida comum do lar. Em Efésios fala para os maridos amarem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Gente, como que Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela, não foi? Então é assim que o marido tem que amar a gente. E aí vocês vêm falar comigo que a gente não é valorizada? Percebem como que na Bíblia valoriza a mulher a ponto de mandar o marido cuidar dela, igual Cristo cuida da igreja? E olha a responsabilidade desse marido também. Por isso que eu falo que é mais fácil ser submissa do que ser líder, gente. A submissão, muitas pessoas pensam que é você ser escrava, que é você só atender, né, capacho do homem. Não é isso. A submissão é você estar sob a mesma missão. Qual que é a missão do homem, que eu acabei de falar aqui? Amar a sua mulher. Então, qual que vai ser a minha missão, gente? Ajudar ele na missão dele. Olha que coisa mais privilegiada. É ou não é? Então, eu falo para vocês, é mais fácil ser submissa do que ser o líder do lar.
porque a carga sobre eles é muito maior, né? Continuando aqui, voltando. Jesus, ele sempre tratou as mulheres com a maior dignidade, mesmo aquelas que eram marginalizadas, ele tratava com dignidade, não importava o que ela tinha feito. Vamos ver o texto aqui. Não vou nem ler, vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Alguém não conhece? Senão a gente lê. Jesus tratou aquela mulher com desprezo? Não, pelo contrário. Ele tratou ela com dignidade. Outro fato, a mulher que lavou os pés dele, ele tratou ela com desprezo? Enquanto todos tratavam com desprezo, Jesus vem e trata aquela mulher com dignidade, trazendo para ela de volta a dignidade. E a mulher samaritana também, gente, foi quando Jesus ali meio que começou, né, o ministério ali, falando, a primeira pessoa que ele falou foi quem? A mulher samaritana. E aí que ele falou, pronto, pode ir, já pode contar para os outros. Vocês já assistiram a série The Chosen? Alguém já assistiu? Gente, é maravilhosa. Quem não assistiu, assista. A história dos evangelhos, são 2 temporadas, e essa parte da mulher samaritana, assim, eu sou suspeita, porque todas as partes eu gostei, mas da mulher samaritana é muito especial, porque são histórias que a gente escuta desde criança, ou desde que a gente se converteu, e ali a gente visualiza, então fica um negócio muito interessante. Mas então, gente, voltando aqui, a posição da mulher, ela foi se desenvolvendo à medida que o evangelho, o cristianismo, foi influenciando o Ocidente. O que a gente então percebe com isso? O cristianismo é bom ou ruim para a mulher? É ótimo. Porque à medida que o cristianismo foi aumentando, à medida que a igreja foi crescendo, os frutos do evangelho foram aparecendo, teve uma elevação na posição da mulher. A mulher foi cada vez menos difamada ou maltratada, porque ela era um nada, ela só existia para procriação e para servir ao homem, né? Porque nem prazer o homem queria com ela, era só para procriação e para servir mesmo, era uma empregada, e a partir daí, não. A partir daí, a imagem da mulher foi sendo melhorada. Ela começou a ser honrada por sua virtude, e não pelo que ela podia oferecer. As mulheres se tornaram mais ricas espiritualmente, mais puras. O casamento, gente, que era assim, o homem tinha quantas mulheres quisesse, e a mulher tinha que ficar dentro de casa. E ele era infiel a ela e não era punido por isso. Até a legislação mudou. As mulheres passaram a ter direitos quando os homens as traíam. Então, vocês percebem como que o cristianismo, o evangelho, ele fez diferença na vida da mulher ao longo dos anos? E até hoje faz. Porque nós precisamos de atentar para o que a Bíblia diz, e não para o que está falando aí, por aí, né? Sempre onde o evangelho se propagou, a posição social, legal e espiritual da mulher foi elevada. E quando o evangelho foi reprimido, a posição da mulher foi rebaixada na mesma proporção. Isso é um retrato de hoje, dos dias de hoje, sim ou não? O evangelho sendo reprimido, e aí eu não estou falando, não é do número de pessoas evangélicas no mundo, porque isso tem crescido, né? Mas os princípios que o evangelho prega, eles estão sendo reprimidos na sociedade hoje. E na mesma proporção, a figura da mulher, a imagem da mulher, também está sendo rebaixada. Então, daí a gente vê uma lógica na Bíblia defender, proteger a mulher. O Evangelho proteger a mulher. Porque à medida que o Evangelho é afastado, a mulher é rebaixada. E aí a gente vê tantos movimentos que falam que estão tão preocupados com a mulher, mas na verdade não estão.
Eles desvalorizam, eles difamam a mulher, ao invés de protegê-las. E o resultado disso é o quê? A gente teve que ocupar espaço que não era nosso. Nós mesmas lutamos por lugares que a gente quis alcançar, que não era nosso. Sabe por que não era nosso? Não é porque eu não tenho capacidade de fazer aquilo, não. É porque a minha natureza é de outra coisa, é de fazer outra coisa. Do mesmo jeito que a natureza do homem é de fazer outra coisa. Nós fomos criados de forma igual, mas nós temos papéis diferentes. A Bíblia, o cristianismo, ela mostra a mulher como algo extraordinário. Quando Deus criou a mulher, gente, o homem falou assim: essa, enfim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele estava morrendo de felicidade ali, porque ele tinha visto lá o boi e a vaca, o porco e a porca, a galinha e o galo, e pensou: ai, gente, não tem nada para mim, não. Não tem uma que mais ou menos assim encaixa, não. Aí Deus faz a mulher. E aí ele regozija, né? Essa, enfim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas então, a Bíblia mostra a mulher como essa coisa extraordinária, essa coisa fora do normal. E aí vem esses movimentos hoje querendo falar o quê? Nós somos todos iguais. Não tem essa de que mulher é melhor, pior, né? Nós somos todos iguais. Então, vai ao contrário do que a Bíblia diz. A mulher não tem nada de extraordinário. E por quê? Como que vai fazendo isso? Vai denegrindo aqueles papéis da mulher, da maternidade. Gente, a mulher é a única que pode gerar um filho. E isso está sendo desvalorizado. Denigre a imagem daquela que quer ficar em casa cuidando do filho. Ah, eu escolhi não trabalhar. Eu escolhi não trabalhar fora, né? Eu escolhi ficar em casa. E vocês sabem que somos nós mesmos que cobramos das outras mulheres, né? Muitas vezes não é o marido, muitas vezes não é outro homem, não. É a gente mesmo que cobra uma da outra. E aí, com isso, a gente vai desvalorizando, desprezando aquelas que priorizam o lar e a família, que falam que não querem ser escravas de marido, escravas de homem, mas estão obedecendo um chefe o dia inteiro. Né? Por favor, eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar fora, viu, gente? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que muitas que estão dentro de casa são discriminadas por causa disso. E o trabalho delas também é imenso, né? Delas, nós. As mulheres mais importantes da Bíblia, elas não eram influentes por causa da carreira, por causa da posição social, por causa da riqueza, por causa da aparência física. Não foi por isso que elas apareceram na Bíblia. Sabe por que foi? Foi por causa do seu caráter. Pega todas as mulheres que aparecem na Bíblia. Qual que foi a atribuição que trouxe o sucesso dela, vamos colocar assim, né? A aparição dela foi o caráter. Não é porque ela era médica, engenheira, empresária, dona de casa, foi por causa do caráter. Em 1 Pedro 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Tem outra versão que fala da mulher, né? Não seja o adorno da mulher o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Diante do Senhor tem muito mais valor o nosso caráter do que a nossa posição social. Tem muito mais valor o nosso caráter do que a nossa carreira profissional. Tem muito mais valor o nosso caráter do que a nossa aparência física. Qual tem sido a nossa preocupação nos dias de hoje? Nosso caráter ou essas outras atribuições que a gente falou aqui?
o verdadeiro legado que a gente deixa é a fidelidade. É o quê? Confiar no Senhor, servir ao Senhor com amor, porque foi Ele que nos valorizou. É Ele quem nos valoriza. E eu quero falar de uma mulher aqui, rapidamente, que a gente só escuta, quando fala o nome dela, a gente só pensa na coisa ruim, que é Eva. Quando fala o nome de Eva, a gente pensa em quê? No pecado, não é? E Eva, tem gente que fala até assim, se eu encontrar com a Eva no céu, vou dar um tapa na cara dela. Vou dar um pisão no pé. Mas Eva teve as suas virtudes, gente. E ela tem um ensinamento para nós. Olha, Eva foi a primeira mulher que foi criada. Ela foi o último ser criado, mas ela foi a primeira mulher criada. Então, vocês imaginam, gente, não existia pecado, não existia dor, não existia nada de ruim. Essa mulher devia ser bonita demais, não devia? Feita pelas mãos do Senhor. Ela devia ser perfeita. Mas não é perfeita igual essas fitness, musa fitness que a gente vê, não. Ela era perfeita porque ela foi criada pelas mãos de Deus, com atenção nos detalhes. Imagina que coisa mais linda que deve ter sido. Primeiro Deus criou o homem. E depois de um tempo é que Deus criou a mulher. Então, vocês concordam comigo que Ele aperfeiçoou a criação? Sem denegrir a imagem dos homens, por favor, não é isso que eu quero, não. Deus criou o homem, tem gente até que fala assim, né? Era o rascunho, depois a obra-prima. Mas Ele criou o homem e a mulher veio como o aperfeiçoamento da humanidade. Na figura de Eva. Eva era a companhia perfeita que Adão precisava. Como eu disse aqui, tinha tantos animais lá, com cada um com seu par, para ele não tinha nada. Eva chega então e encaixa direitinho. Não é assim? Ela devia ter todas as melhores características, em todos os aspectos, de força, de beleza, de virtude, de tudo. Devia estar na Eva. Mas vocês já perceberam que na Bíblia não fala se Eva era bonita, se era feia, se ela tinha cabelo grande, se ela tinha olho claro, olho escuro? Porque não é isso que importa. Não é a beleza física que importa. O que fala... Vocês já perceberam que na Bíblia não se fala muito de Eva? Conta ali do período da criação, do pecado. Parou. Mas fala das virtudes dela com relação ao seu marido e com relação a Deus. Era o que bastava. Não precisa de muito mais do que isso. Aí mostra, então, qual que deve ser a nossa prioridade, né? No que a gente deve trabalhar. Eva foi feita enquanto Adão estava dormindo, ou seja, não teve palpite nenhum da parte dele. Ele não fez exigência nenhuma, mas Deus sabia do que Adão precisava. Então, gente, Eva veio para encaixar direitinho, para suprir todas as necessidades, todos os anseios do homem, do Adão, no caso. Só tinha ele. Do mesmo jeito, somos nós mulheres. Nós fomos criadas com essa especialidade de completar. E aí, quando a gente fala que nós somos diferentes, nós somos iguais, mas somos diferentes, está nisso aí. Só de sermos duas pessoas diferentes, nós já somos diferentes, né? Pode ser duas mulheres, pode ser gêmeos, univitelinos, que eles vão ser diferentes, não vão? Agora, você imagina comigo homem e mulher, a diferença que não tem. A mulher faz aquele tanto de coisa ao mesmo tempo. O homem não. O homem faz uma coisa de cada vez, é ou não é? As famosas caixas, né? O homem pensa numa coisa, ele não consegue pensar em outra. Ele só pensa naquilo, ele só pensa naquela coisa. A mulher não, não existe caixa na mulher, na cabeça da mulher. Ela vai juntando tudo numa caixa só e embola tudo, ela consegue misturar todas as coisas numa só.
Por isso que a gente envelhece mais rápido, gente. Não para de pensar. Isso não é privilégio nosso, não. Mas então, nós somos muito diferentes. Pelo fato de sermos diferentes, Deus nos deu papéis diferentes. Na sociedade, na família, na igreja, todos os lugares que a gente está, que a gente participa. O corpo é diferente, o cérebro é diferente. Quer ver uma coisa, gente? O cérebro do homem e da mulher, uma das coisas que é diferente. A parte do cérebro, que é o hipotálamo, que está ligado à questão sexual do homem, é 10 vezes mais desenvolvido do que o nosso. Está explicado, né? Está explicado. Então, tem como não falar que a gente é diferente? Não, que a gente é igual? Não tem. Nós somos totalmente diferentes. Questões sociais, emocionais, psicológicas, até os hormônios, né, gente? Nós temos um hormônio que é exclusivo, né? Mas nós somos diferentes com um propósito. E aí eu falo para vocês, se as pessoas, tanto homem quanto mulheres, marido, mulher, filho, se cada um buscasse cumprir o seu papel que Deus estabeleceu, que Deus designou, o mundo ia ser melhor. A igreja ia ser mais fortalecida, ia ser menos doente. A sociedade em geral ia ser melhor. Os casamentos iam ser mais fortes, porque não ia ter essa confusão toda que existe. Mas só que a gente quer fazer o que a gente acha melhor. A gente quer o que o outro tem. Ah, não estou satisfeita com isso, não. O eu gosto mais é que eu queria mesmo era mandar na casa. Do jeito que está, não está bom. Não estou gostando de ter que ser submissa. Não estou gostando de ouvir que eu sou parte mais frágil, igual estava no texto aqui que eu li. Na verdade, não está chamando a gente de fraca, gente. Está falando para Ele tratar a gente como se a gente fosse mais frágil. Olha só, cuidado que estão tendo com a gente aí, que aqui a Bíblia está tendo com a gente, e a gente está reclamando. Mas o que a gente escuta lá fora não é isso. A mulher vem com um papel de submissão, mas ela continua tendo o mesmo nível intelectual e espiritual do homem. Mas como assim, Aline? Se ela é submissa, tem que ter nível espiritual, o nível espiritual igual? Como assim? Nível intelectual? Como assim? Nós podemos comparar com a Trindade. Nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um é menos Deus que o outro, mas cada um tem seu papel, concorda? Assim é homem e mulher. Nenhum é melhor que o outro, mas cada um tem seu papel. E se um deixar de cumprir o papel, vai ficar deficiente, concordam? E se o outro quiser cumprir o papel desse um, vai dar certo? Não vai dar. Sabe o que está acontecendo? Nós mulheres, estamos lutando para ser extraordinária demais, estamos esquecendo do comum, que é o que Deus tem para nós. É muito mais fácil, a gente fica dando murro em ponta de faca. Não é assim? Vocês já viram uma mangueira, pé de manga, fazendo força para dar manga? É natural, não é? Assim devia ser os nossos frutos. Nós, mulheres, cumprindo o nosso papel. Só que a gente não quer dar manga. Eu não sou muito fã de manga, eu gosto mais de morango. Então, eu sou mangueira, mas eu quero dar morango. E aí eu vou fazer força, não vai dar certo. Assim é aquela que não está cumprindo o seu papel. E eu não estou falando só de esposa, não, gente. Estou falando na sociedade em geral. É aquela que não está cumprindo o seu papel e está querendo fazer o papel do outro. E sabe o que está acontecendo nos dias de hoje?
as mulheres estão morrendo muito mais de infarto, por exemplo, porque estão sobrecarregadas. Estão cumprindo o papel do homem, estão fazendo o papel dela e dos homens. Vocês sabiam que em Belo Horizonte, mais da metade dos lares, eles são dirigidos por mulheres? A mulher é a responsável pela casa, pela provisão, por tudo mais. Vocês acham que isso ia dar certo algum dia? Não ia. Porque a natureza da mulher não é essa, de ser a responsável por uma casa. E aí vem o adoecimento. Tantas doenças na alma e no corpo. Tantas mulheres desgastadas. Eu não me esqueço de um dia delas, que teve lá na Matriz, que o doutor Ismael Sobrinho foi convidado para falar. O tema era esgotamento emocional. Gente, o templo estava lotado. Não tinha Covid ainda, né? O templo estava lotado, não tinha mais lugar. Você não ouvia um pio na hora da pregação, na hora da palestra dele. Esgotamento emocional. Está todo mundo esgotado. As mulheres, principalmente. E aí a gente precisa de ver onde que é, o que é que está sugando essa energia nossa. Porque não é natural uma mangueira não dar manga. Uma mangueira ter que fazer força para dar fruto. Vamos lá para o período para o texto. Perdi aqui o Olírics, voltei. Que mostra ali quando Eva é tentada. Que mostra que quando a mulher é tentada, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Gente, é assim que o capeta faz com a gente hoje. Foi isso mesmo que Deus falou? É isso mesmo, está escrito na Bíblia? Acho que não é bem assim, não. Questiona a palavra de Deus, traz incerteza sobre o significado do que está escrito na Bíblia. E isso ele não é em forma de serpente, igual veio para Eva aqui não, viu? É em forma de amigo, é em forma de vídeo na internet, é em forma de televisão. Questiona a sabedoria do plano de Deus, deturpa o caráter e o mandamento de Deus. E que era o que a serpente queria falar ali? Que o texto vai seguindo e ela fala: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E é isso que as pessoas hoje estão buscando, ser igual a Deus. Aí você fala: que é isso, Aline? Isso é exagero. Ninguém quer ser igual a Deus, não. Não, todo mundo só quer fazer as coisas do jeito que acha melhor. Isso não é ser Deus? Querer ser Deus? Nas nossas próprias vidas? No versículo 6, a serpente fala isso, porque Deus sabe, no 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. E traz essa confusão aí na vida de Eva, né, na cabecinha dela. E aí, olha, presta atenção nesse versículo 6, gente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, presta atenção no que estava suprindo a Eva ali. Boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí você olha assim, mas esses impulsos que a Eva teve foram até bons. Né? Porque ela pensou aí nos sensibilidade estética da árvore, que era agradável aos olhos, na curiosidade intelectual que tinha ali, de saber como é que está falando lá? Para dar entendimento. Só que o problema é que o objeto que ela estava desejando era pecaminoso. Não era coisa boa. Ela usou coisa boa para desejar coisa ruim.
Agora, vamos pular lá para a maldição, que é onde está o que eu quero realmente falar. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então essa foi a maldição, não, ainda tem mais. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, até aqui foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente. A partir do próximo versículo, ele vem falando da maldição para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo sobre os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Pronto, está aqui a maldição sobre a mulher. Só uma coisa que eu quero chamar a atenção. Quando fala ali, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Muitos pensam, muitos acham que isso vem como um castigo para Eva. Mas não. A questão do governo do homem sobre a mulher já tinha sido feito antes. Quando o homem foi criado primeiro, com o dever de cuidar, de zelar, isso não foi como um castigo para a mulher. Isso é um dos motivos que as pessoas falam da Bíblia ser machista, né? Da Bíblia privilegiar o homem, por exemplo. Continuando, e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és o pó, e ao pó tornarás. Então, nesse texto aqui, a gente vê a maldição sobre o homem. Então, aí presta atenção comigo. Sobre Adão, teve a maldição, Eva também recebeu um pedaço dessa maldição aí. Vocês concordam? Porque ele recebeu a maldição que foi sobre toda a criação. Então, Eva pegou um pedacinho aí dessa maldição também. A menor parte foi a maldição da Eva, que só falou com ela assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Agora, vamos nos dar, mesmo tendo dores, ela ainda seria mãe, que era uma promessa, porque ela foi criada, quando ela foi criada, Adão deu para ela o nome de Eva, que é mãe de todos os viventes. Ela continuaria com aquele privilégio ali, de ser mãe. Guarda isso comigo. Agora, o fruto dela seria inimigo da serpente. Então, em toda a maldição ali que Deus colocou por causa do pecado, Eva teve um pedacinho. Eva recebeu um pedacinho. Mas o que a gente vê nessa parte da Eva? Desculpa, na parte da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A Eva pegou, foi isso aqui, gente. Espera aí. Eu ainda vou ter filhos, e a minha descendência é que vai acabar com o mal. E então Eva passou a viver com isso. Ela esqueceu do pecado, porque a gente faz um tanto de coisa errada, não faz? A gente às vezes foca demais na parte ruim da nossa vida. A gente foca demais no nosso passado. A gente foca demais nos nossos erros, mas a gente precisa de focar no cumprimento da promessa. A maldição contra a serpente trouxe uma promessa para Eva. A semente da Eva ia esmagar a cabeça da serpente. Foi nisso que Eva se apegou, a essa esperança.
E aí vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Eva não sabia, né, gente, como que ia ser o processo. Mas ela teve Caim. E aí ela já imaginou, opa, será que é esse que vai esmagar a cabeça da serpente? Aí, infelizmente, houve o que houve lá com Caim e Abel. Deixa eu ler outro texto aqui. Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente, a promessa foi lá na Eva, que é a mãe de todos os viventes. Então, ela teve participação na vinda de Jesus. Vocês concordam comigo? E mais um texto. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, esses textos aqui que eu li, mostram, até mesmo Romanos fala bem especificamente, né, que o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, dos vossos pés. Então, gente, veio Caim, veio Abel, mas Eva não desistiu. E sabe por que eu sei que Eva não desistiu? Porque ela viu que com Caim não aconteceu, né? Porque ele matou o irmão. Opa, então não é esse aí que vai acabar com o mal. Ela não desistiu. Porque lá em Gênesis 4:26 fala assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A partir de Sete, ela falou, eu preciso investir nisso aqui. Porque da minha descendência virá aquele que vai esmagar a serpente, a cabeça da serpente. Eva, gente, ela preocupou mais com o seu legado, ela deu mais importância ao seu legado do que ao seu pecado. Porque ela sabia a importância da promessa que tinha, que o próprio Senhor tinha feito para ela. Então, é esse o desafio que eu quero lançar para você hoje. Dê mais importância ao seu legado do que ao seu pecado. Eva viu esse filho nascido de mulher esmagando a cabeça de Satanás? Não viu. Mas dependeu dela, não dependeu? Então, muitas vezes, você não vai ver os frutos do que você está plantando hoje. Às vezes, você nem vai ver. Você já vai estar até morta quando vier a dar fruto. Mas você não pode desistir de insistir nisso, de plantar isso. Eu vi um vídeo uma vez, e eu já citei isso aqui uma outra vez que eu preguei, eu vou falar de novo. Eu ia trazer o vídeo e eu esqueci. Uma mulher que fala que de como a mulher às vezes é invisível. As coisas que ela faz não aparecem. E aí eu quero mostrar isso para vocês também. As mulheres, muitas vezes, o trabalho das nossas mãos, ele não é valorizado porque ele não é visto. O trabalho de casa, gente, aparece? Não aparece, né? Só aparece quando a gente não faz, não é? Por isso parece que ele não é valorizado. Mas deixa de fazer para você ver. Então, o fruto disso, o fruto do que hoje nós plantamos, talvez nós nem vamos ver. Quem vai ver vai ser nosso neto.
quem vai colher vai ser nosso neto. Mas para ele colher lá, nós precisamos plantar, semear, tudo hoje. Aí, voltando ao vídeo. A mulher falando dessa questão da mulher ser, às vezes, meio invisível. O que ela faz é um pouco invisível aos olhos dos homens em geral, da humanidade, né? E aí ela falando que trouxeram para ela um livro de catedrais, se eu não me engano, de Londres, eu não me lembro agora o lugar certo. E mostra ali o quê? As pessoas que começaram a construir aquelas catedrais, elas não viram elas prontas. E aí mostra a importância de uma catedral hoje, lá na Europa, mas quem construiu nem vivo é mais. Esse, muitas vezes, é o trabalho das nossas mãos, mulheres. O que a gente faz não é visto, nós não vamos ver o fruto, mas alguém vai plantar um dia. Então, nós temos que dar mais importância ao nosso legado do que ao nosso pecado. Às vezes você tem alguma coisa que te prende, alguma coisa que está aí te incomodando no seu coração. Dê menos importância a ele e pense, olhe para frente, no que você precisa de fazer, no papel que você precisa de cumprir, ao invés de ficar focando naquilo que está te prendendo. Amém? E aí, de uma mulher que só é lembrada pelo pecado dela, eu trago para vocês esse ensinamento através da vida de Eva. Deixar de olhar para o que me prende e passar a olhar para aquilo que me espera, ou para aquilo que eu posso deixar. Isso serve para nós como mães, como esposas, como profissionais, como mulher em geral, né? Eu te convido agora a ficar em pé. Nós vamos agora meditar naquilo que está te prendendo. Ou se não tem nada te prendendo, medita no seu legado. Com certeza, cada uma de nós tem, desde a mais novinha, que eu acho que é a Aninha, até a mais idosa. Todas nós temos um legado. E vamos cantar essa música. Entregue-se mesmo, descanse nos braços do Senhor, porque é isso que Ele tem para você hoje. O descanso que só Ele pode dar. A promessa Ele já te deu. Agora depende de você descansar nos braços dEle para chegar ao cumprimento dessa promessa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Como se você estivesse nos braços do Senhor mesmo, sentindo Ele pegando você no colo. É meu descanso. Porque é isso que Ele está fazendo agora, pegando você no colo. Em teus braços é o meu descanso. Está falando assim com você, descanse. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Descansamos nos teus braços, Senhor. Nessa noite, tudo que nós podemos fazer é nos entregar ao Senhor. Tudo que nós podemos fazer é descansar nos seus braços, Deus. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia a cumprir o nosso papel como mulher. Deus, nós não queremos, Deus, aquilo que não é nosso. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos aquilo que o Senhor nos deu como mulheres. Mas nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Por isso nós nos entregamos aos teus braços, Deus. Nós nos rendemos aos teus pés, Pai. Porque é o melhor lugar onde nós podemos estar. Oh, Jesus, precisamos do Senhor todos os dias, Deus. Nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, Senhor. Todas as atividades que realizamos, Pai. Nós precisamos do Senhor e queremos ser totalmente dependentes de Ti em todo o tempo, Deus. Oh, Jesus, que o Senhor nos capacite, Deus, a ser essa mulher segundo o coração do Senhor. Que o Senhor nos capacite, Deus, a ser essa mulher que leva a Tua palavra. A ser essa mulher, Deus, que mostra o exemplo do Senhor, sem mesmo precisar abrir a boca. Deus, nós nos colocamos à Tua disposição, Pai. Deus, queremos agradecer por esse tempo que tivemos aqui de tanto aprendizado, por esse tempo que tivemos aqui de comunhão, Senhor, pelo tempo que ainda teremos ali com o lanche, Senhor. Queremos agradecer, Deus, por esse dia que o Senhor preparou, cada mulher que está aqui. Eu sei que foi o Senhor que trouxe e eu sei que o Senhor tinha um presente para cada uma delas. Muito, muito obrigada, Jesus, por se fazer presente aqui no nosso meio, por estar ministrando aos nossos corações e por falar conosco. Eu abençoo a vida de cada mulher que está aqui. Eu abençoo cada família aqui representada. Deus, que em nome de Jesus elas sejam prósperas, abençoadas, felizes em tudo que elas fizerem, Pai. Desde a mais novinha, Senhor, até a mais idosa. Que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue guiando, Senhor, e abençoando cada uma, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Mais fortes. Estamos mais fortes? Olhando para frente? Amém.